Desde o lançamento do primeiro iPhone, a Apple já revolucionou o mercado algumas vezes. And we are calling it iPhone. O aparelho que eles lançam, o iPhone, é desejado por muitas pessoas, só que tem um porém. O preço pelo qual o iPhone chega no Brasil é muito elevado, o que leva muitas pessoas a comprarem aparelhos antigos ou então viajar até para importar esse aparelho, como por exemplo ir para Miami para importar esse aparelho. Só que o que pouca gente sabe é que é possível você comprar os iPhones aqui no Brasil pagando mais barato do que se você fosse comprar lá fora, por exemplo, em Miami, nos Estados Unidos. Fala pessoal, Marcelo do Milhas com Marcelo aqui, e nesse vídeo eu quero mostrar como a gente consegue comprar iPhones mais barato do que se a gente fosse viajar, por exemplo, para fora e comprar lá fora. E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te mostrar uma dica extra para você baratear ainda mais o custo do seu aparelho comprando ele aqui no Brasil. Pessoal, antes de começar, eu quero falar alguns pontos sobre essa estratégia que eu vou ensinar para vocês agora. O primeiro ponto é o seguinte, essa estratégia não vai funcionar para períodos de lançamento, ou seja, a gente acabou de ter o lançamento do iPhone 16 e você, por exemplo, se quer comprar no lançamento, você vai pagar mais caro indo para fora, comprando aqui no Brasil, enfim, você vai pagar mais caro por conta do lançamento. Então, eu diria que o momento ideal para executar esse tipo de estratégia que eu vou mostrar para vocês é que você execute 30, 60, o ideal seria 60 dias depois do lançamento do aparelho oficialmente, tá? Então, pensa em todo aparelho que você queira comprar, não comprar ele no lançamento porque vai ser o período mais caro mesmo, mas 60 dias depois e você vai ver que você vai pagar mais barato do que se você estivesse comprando lá nos Estados Unidos mesmo. Então vai valer muito a pena e ainda você vai ter um aparelho que vai ter nota fiscal, você vai poder dividir no seu cartão de crédito, enfim. Para quem quer comprar no lançamento, ainda assim você vai ter um ótimo desconto, tá? 2, 3, 4 mil reais de desconto. Só que o que acontece é que mesmo com esse desconto, como o aparelho está muito valorizado, né? No período de lançamento ele está muito caro, mesmo assim você não vai conseguir bater os custos de caso você fosse comprar esse aparelho, por exemplo, na gringa. Então, por isso que eu falo que 60 dias seria o tempo ideal ali para você esperar depois do lançamento para fazer essa estratégia. No momento que eu gravo esse vídeo, o iPhone 16 Pro, ele ainda não saiu nas grandes varejistas aqui do Brasil para eu te mostrar o passo a passo de como isso daqui vai funcionar. Porém, o iPhone 15 Pro, já está aí há algum tempo, vai ser o aparelho que eu vou executar esse exemplo para mostrar para vocês. A única coisa que vocês vão fazer é pegar o raciocínio todo que eu apliquei no 15 Pro e aplicar para o 16 Pro depois que passar o período que eu falei que seria após o lançamento, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho algumas anotações aqui para me guiar em relação aos preços, em relação aos valores. E o iPhone 15 Pro, 128 GB, tá? Sempre eu vou estar levando por base o 15 Pro 128 GB, não é o 15 Pro Max, mas é o 15 Pro 128 GB, que ele custa praticamente $1.000, 999 dólares lá fora, tá? Até o momento do lançamento do 16 era esse preço. Se você fosse viajar para os Estados Unidos, por exemplo, para comprar, você teria um imposto estadual que você teria que pagar no ato da compra. Então, esse imposto ele pode variar entre 2% e 10% dependendo do estado. Existem estados que são isentos? Existem, mas se eu não me engano são 3 ou 5 estados que você teria a isenção desse imposto. Na média, eu vou colocar ali que você pagaria 5% do valor que você vai pagar no iPhone em imposto. Então, para esse caso, o iPhone que custa $1.000, 5% seriam $50 só de imposto, tá? Eu não vou considerar nesse cálculo o valor do seu voo de ida e volta e nem de estadia, porque se você fosse para lá para comprar esse iPhone, você ia ter que pagar passagem de avião de ida e volta e a sua estadia lá pelo período que você fosse ficar para comprar esse aparelho. Então isso eu não vou considerar, eu só estou comparando o preço puro do que você ia gastar lá do aparelho e o preço puro que você vai gastar aqui com a estratégia que eu vou passar para você. Mas se fosse considerar a estadia e a passagem, com certeza você gastaria de 2 a 3 mil reais só de passagem para ir. Se você executasse algumas estratégias de milhas, seria mais barato, mas com estadia eu chutaria aí de 3 a 4 mil reais tranquilamente, tá? Então esse aparelho que eu passei para vocês, $1.000 o aparelho mais $50 o imposto, quando a gente fosse converter para reais, a gente teria um valor de mais ou menos R$ 5.700, tá? Convertendo esses $1.050 para reais. E nesse caso você teria que pagar à vista. Lá você não vai conseguir, se você for viajar para lá para comprar e voltar, você não vai conseguir fazer o parcelamento desse produto. Então você teria que comprar ele e pagar à vista lá no ato da sua compra. E isso já é um ponto que muda muito para a estratégia que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui no Brasil, caso você fosse comprar, você poderia pagar ele parcelado e ainda você teria o cashback da inflação. Eu vou mostrar todas as contas detalhadas para te mostrar que mesmo caso a loja tenha juros para o pagamento parcelado, pode fazer sentido essa estratégia, tá? Então vamos lá. Aqui eu quero te mostrar
a estratégia que eu mandei para os meus alunos da compra do iPhone. E daí, enquanto eu falo, eu vou deixar passando aqui do lado algumas imagens ou até vídeos para ir ilustrando o que eu vou te falando. O iPhone 15 Pro, nessa promoção que eu enviei para os alunos, e por ser depois do lançamento, ele estava custando R$ 6.900 à vista, ou então R$ 7.600 pagando em até 10 vezes sem juros. Então, como a gente pode ver, tem um juros de R$ 700. E no final das contas você vai ver que mesmo com esses juros, faria sentido a gente comprar em qualquer um dos dois casos, à vista ou parcelado. Aí depende da sua organização. Eu prefiro, nesse caso específico, pagar parcelado, tá? Mas se eu quisesse, por exemplo, não possuir essa dívida durante os 10 meses, eu pagaria à vista, porque mesmo assim valeria muito a pena pagar à vista por conta desse desconto. Essa estratégia que eu estou enviando, que eu estou te ensinando a fazer, ela é uma estratégia de pontos e milhas aéreas. Então o que acontece? Nesse caso, o aparelho está sendo vendido por R$ 6.900 ou R$ 7.600 parcelado. Só que ele está participando de uma estratégia de acúmulo de pontos do programa da Esfera, onde a gente vai acumular 7 pontos para cada real gasto. Ou seja, se você comprar esse aparelho através dessa promoção, você vai ganhar 7 pontos para cada real que você está gastando nessa promoção. Então, dependendo do valor que você vai estar pagando, R$ 6.900 à vista ou então R$ 7.600 a prazo, em até 10 vezes, você vai ganhar uma pontuação diferente. Caso você opte por pagar à vista, aí pode ser no Pix, né? Aí vai ter as opções lá deles, mas se eu não me engano é só Pix e cartão uma vez sem juros, mas eu acho que para esse caso específico que eu estou te enviando é só Pix, mas tem outros que tem o cartão de uma vez sem juros, você ia ganhar 48.300 pontos. Então, olha, numa compra apenas de um iPhone, você ia ganhar 48 mil pontos da Esfera, que é um programa de fidelidade lá do Santander. E se você fosse comprar ele em a prazo, R$ 7.600, você não ia ganhar essa quantidade de pontos, porque você está pagando mais caro. Então, consequentemente, você ia ganhar mais pontos nessa transação, que seria 53.200 pontos lá do Esfera, que é o programa do Santander. Então, a gente já pode ver que a gente está ganhando uma pontuação de um programa de fidelidade de banco, que é o Esfera, do Santander, para fazer a compra desse aparelho. Então, a estratégia ela se baseia nisso. Agora eu vou mostrar como a gente gera o desconto, gera esse aparelho mais barato com essa estratégia. Com esses pontos que a gente está ganhando, com esses pontos que a gente está gerando no programa de fidelidade do Esfera, a gente vai transformar esses pontos em milhas, porque depois de transformar em milhas, a gente consegue vender essas milhas num balcão de milhas, numa plataforma de vendas, mas eu recomendo mais o balcão de milhas, porque existem plataformas de vendas que estão vendendo, está dando certo, tá? Mas eu não recomendo mais depois do caso que aconteceu ali no ano passado de recuperação judicial da 123 milhas, tá? Então eu prefiro que você venda num balcão de milhas, até porque você vai receber o dinheiro na hora, no Pix, né? Quando você vende num balcão de milhas. Então, só para vocês terem ideia, eu não vou entrar no detalhe da transferência, no detalhe de quantos por cento você vai enviar, mas uma base para vocês terem ideia, se você fosse enviar para Latam Pass, você ia ganhar 30% de bônus, você pode ganhar 30% de bônus. Para Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, 90%, e para Azul, cerca de 80%. No geral, fazendo uma média, independente de qual você escolha, porque para Latam tem menos bônus, mas as milhas deles são mais caras. Para Smiles tem mais bônus, mas as milhas deles são mais baratas. Mas no final das contas, fica muito parecido o valor final de venda dessas milhas, tá? Então, eu estou considerando a média que você conseguiria R$ 1.350 na venda dessas milhas, que isso é algo muito factível. Eu não estou considerando o melhor caso e nem o pior caso. O pior caso aqui seriam mais ou menos R$ 1.280. O melhor caso depende para quem você vai vender, porque o melhor caso pode ser 2, 3, 4 mil reais, dependendo do tipo de passagem que você venha vender ou para quem você vai vender essas milhas aéreas, tá? Então eu vou colocar uma média bem tranquila mesmo de conseguir de R$ 1.350, que valem esses seus pontos, depois de você transferir para milhas e fazer a venda delas no balcão de milhas. Então a gente tem um aparelho, um iPhone, que você vai comprar aqui no Brasil, que é um aparelho homologado pela Anatel, que tem a nota fiscal e tem a garantia de chegar na sua casa, porque quando você faz a compra, importação, por exemplo, se você fizer a importação sem ir para o local, você tem o risco dessa encomenda ser extraviada, tá? Então, quando a gente tem essa compra que você vai fazer numa grande varejista, que é o caso que eu tô te dando de exemplo, você tem a garantia que vai chegar na sua casa. Por quê? Se de alguma forma não chegar, a varejista ela tem que se comprometer a te entregar um outro aparelho, porque é responsabilidade dela que o aparelho chegue em suas mãos, beleza? Então, nesse caso, a gente tem o pagamento à vista de R$ 6.900, a gente teria um desconto de R$ 1.350, né? Que é o valor que a gente converteria nossos pontos em milhas e depois venderia. Então, teria um desconto de R$ 1.350. Então, isso daria R$ 5.550 de custo. Quando a gente calculou o custo importando só do aparelho, sem contar estadia e passagem, deu 5.700. Então a gente tem um aparelho mais barato do que comprando lá fora, tá? E no final do vídeo eu vou te mostrar algo para te fazer economizar ainda mais na compra desse aparelho. Se você parcelasse esse aparelho, que é o de R$ 7.600 em 10 vezes, você
iria acumular mais pontos, consequentemente teria mais milhas e consequentemente conseguiria um valor maior na venda dessas milhas, que seria em torno de R$ 1.500, tá? Então nesse caso seriam R$ 7.600 menos R$ 1.500 que você conseguiria das milhas. Então daria mais ou menos R$ 6.100 de custo do aparelho. Só que se você parcelar comprando no cartão de crédito, você vai ter o retorno do seu cartão de crédito, que pode variar entre 1 e 2% do valor, porque você pode ter um retorno em cashback, um retorno em pontos, que você vai transformar em milhas, etc, e vai fazer o mesmo processo, então vai dar entre 1 e 2%. Então, vai dar um retorno aí de 80 a 120 reais, somente por ter pago no cartão de crédito parcelado, e além disso, você tem algo que eu chamo de cashback da inflação. Se você tem o dinheiro para comprar esse aparelho à vista, e você investe todo esse dinheiro num CDB que seja, e vai extraindo, vai retirando o valor da parcela desse CDB, todos os meses, né, o valor da parcela, no final do pagamento você vai ter um rendimento que eu chamo de cashback da inflação, que é aquele dinheiro que você teria comprometido no pagamento do iPhone em uma vez, você deixou ele rendendo e foi pagando as parcelas mês a mês, e aquele dinheiro rendeu algo para você que eu chamo de cashback da inflação, então cashback das suas compras parceladas. No final das 10 parcelas, esse cashback da inflação estaria por volta de R$ 300 reais. Então, você teria um cashback do seu cartão de crédito, mais o cashback da inflação. Daria em torno de R$ 400 reais. Então, o seu custo, que era R$ 6.100 reais, menos o cashback da inflação e menos o cashback do seu cartão, de que você fez o pagamento em 10 vezes, ele estaria em torno de 6.100 menos 400, 5.700, praticamente o mesmo preço que você teria se você fosse comprar lá fora. Então, independente do caso, se você fosse pagar parcelado ou se você fosse pagar à vista, nesses dois casos que eu estou te mostrando, sairia mais barato ou então, no caso parcelado, sairia com o mesmo preço caso você vá comprar ele nos Estados Unidos. Então não teria motivo de você viajar ou então importar esse aparelho para, entre aspas, economizar no custo, né, do aparelho. E para você que ficou até o final, agora tem aquela dica extra para baratear ainda mais o cartão. Caso você faça compra com um Mastercard Gold, um cartão da bandeira Mastercard Gold ou um cartão da bandeira Visa Gold, você tem um benefício chamado seguro proteção de preço, que você consegue, no caso da bandeira Mastercard, até $200 de retorno de volta daqueles produtos que estão abarcados nesse seguro, e no Visa Gold cerca de R$ 1.300 reais. Então, como que funciona esse seguro? Se você comprou o aparelho hoje e encontrar ele em até 30 dias mais barato do que o valor que você pagou, você consegue reaver essa diferença. Então vamos supor que você fez o pagamento no cartão, pagou ali R$ 7.600, só que daqui 2 semanas você encontrou o mesmo aparelho, mesmo tudo, por R$ 7.100 reais, ou seja, R$ 500 reais mais barato. Você consegue esses R$ 500 reais para o seu bolso de volta. Então se você pagou parcelado, a gente chegou que o seu custo final tinha sido R$ 5.700 reais. Se você conseguir mais o seguro proteção de preço, nesse caso de R$ 500 reais do exemplo, você iria baratear por mais R$ 500 reais o seu custo, então daria R$ 5.200 reais. Então sairia muito mais barato, e esse é mais um hack para você baratear ainda mais o custo do seu aparelho aqui no Brasil. Funciona para diversos tipos de produtos, o iPhone é só um exemplo que eu estou dando para vocês, e o que eu quero te mostrar aqui é que a gente consegue fazer compras de produtos que são relativamente caros aqui no Brasil saírem mais baratos do que se a gente estivesse comprando lá fora, importando dos Estados Unidos, indo até o Paraguai comprar eles e tendo a garantia de ter um produto homologado pela Anatel, um produto com nota fiscal e a garantia de que ele vai chegar em casa, porque caso dê algum problema no transporte, a vendedora do produto, a varejista, ela tem que te garantir a entrega dele, então ela vai ter que te enviar outro. Então se você gostou de saber como comprar um iPhone aqui no Brasil mais barato do que ir, por exemplo, para os Estados Unidos para comprar ele, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo que está aparecendo aqui para você agora. Eu espero que as suas compras de iPhone 16 Pro, 15, 14 deem certo e que se você aplicar essa estratégia que eu mostrei para vocês, não tem como ela dar errado, porque é algo que a gente já executa ali desde 2021, desde 2020, que foi quando eu comecei a aprender sobre cartões de crédito e milhas aéreas. Então fica com Deus e até um próximo vídeo.